da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar a Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Mas também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele nossos pecados. Comemoramos hoje a ceia do Senhor. Jesus amou tanto o mundo, amou tanto os filhos de Deus, a ponto de dar a sua vida, mas deixar-nos a Eucaristia, para que Ele pudesse permanecer no meio de nós, nos alimentando, nos curando, transformando a nossa vida. A Eucaristia, ela tem a força de nos transformar. Basta nós nos deixarmos transformar por Cristo. Nos alimentamos da sua palavra, essa palavra que dá vida, essa palavra que nos consola, que aquece o nosso coração. Depois comungamos do seu corpo, do seu sangue, que nos fortalece e que transforma o nosso coração, toda a nossa vida. E Jesus disse: Fazei isto em minha memória. E todos nós, principalmente nós que cremos, deveríamos lembrar próprio da Eucaristia e lutar para podermos celebrar a Eucaristia. Um cristão não pode viver sem a Eucaristia, não pode viver sem Cristo. E quem nos fortalece na nossa caminhada é próprio Jesus Cristo, que é vivo e presente na Eucaristia. Jesus é aquele que, por meio da Eucaristia, nos cura. Ele é o remédio para a nossa vida. Ele é o remédio para a nossa alma. É Ele que pode nos salvar. É Ele que fez tudo o possível para nos salvar. Jesus não se contentou somente em falar
em ensinar, mas ele também realizou os seus sinais, realizou os milagres, as obras. E hoje nós vemos que o último sinal, o último gesto, o último exemplo dado por ele na ceia foi de lavar os pés. Lavar os pés dos discípulos, para que os discípulos pudessem compreender que fazer parte desta igreja é fazer parte de uma igreja no serviço, se servindo, se doando um ao outro. E governar a igreja é servir ao povo de Deus, porque nós devemos obedecer em primeiro lugar a Deus. Não devemos obedecer aos governantes. A igreja, ela tem um poder espiritual, não um poder terreno, e não deve se comparar a um poder terreno, e nem ser igual a um poder terreno. Por isso, ela não deve ficar misturando muito com a política. Não deve ter linhas partidárias, mas deve ver o bem do povo de Deus, para que o povo possa ser livre para se acostar a Deus, para se achegar a Deus, para render culto a Deus. E quando nós nos submetemos, quando ficamos com medo, nós nos aprisionamos e os governantes fazem conosco o que querem. E fazendo conosco o que querem, nós acabamos por perder os nossos direitos, perder aquilo que é direito que o próprio Deus nos deixou. O próprio Deus, o Jesus Cristo, ordenou. Nos deixou o memorial para que nós possamos nos acostar a Ele. E quantos deram a vida para podermos celebrar a Eucaristia, para podermos comungar do corpo e sangue de Cristo? Agora, na igreja existe sempre uma diversidade de pessoas. Nós vemos que dentre os 12 também tinha aquele que não estava puro, aquele que foi o traidor. Nós vemos que também Pedro, que também não queria deixar com que Jesus se humilhasse, se servisse lavando os pés dele, também o traiu. E dentro da igreja também tem os traidores. Dentro da igreja também tem aqueles que procuram, como Pedro, se arrepender. Tem aqueles que só frequentam por frequentar, aqueles que vão na onda. Agora, que parte nós estamos? De que lado nós estamos? Quem nós somos? Com quem nós nos comparamos? Com Judas? Com Pedro, que se arrepende? Porque Jesus, Ele quer o nosso arrependimento. Nós não estamos aqui porque somos merecedores de alguma coisa. Porque Jesus, Ele nos deu a salvação de graça. Nós recebemos a salvação ainda como éramos pecadores. E somos lavados pelo batismo, mas ainda nós acabamos por trair a Cristo. Ninguém de nós é perfeito. A igreja é cheia de pessoas imperfeitas, mas deve ser pessoas imperfeitas que procuram o arrependimento, procuram e encontram em Jesus aquele que pode nos dar consolo, salvação, é aquele que pode nos dar a plenitude da vida, e é aquele que pode nos dar a vida eterna.
Então a Eucaristia é aquela que nos cura também das nossas infidelidades. Ele cura a nossa alma do pecado e Ele nos dá a coragem da nossa conversão. Por isso não podemos viver sem a Eucaristia. Porque hoje se fala muito em perder a vida, aliás, em salvar a vida, à custa de liberdade, à custa de se permanecer longe do próprio Cristo Eucarístico, à custa de sermos dominados. Tem municípios em São Paulo que você não pode nem ir fazer a gasolina, porque não se pode. Se você sai na rua, é capaz de ser preso, questionado. E Jesus é aquele que veio para nos libertar, não para nos aprisionar. E se alguém quer nos aprisionar, esse alguém não está do lado de Deus, não está servindo ao Todo-Poderoso. Você esqueceu que deve dar conta a Deus, porque todos nós, batizados e não batizados, um dia nos encontraremos com o Criador, com Deus Todo-Poderoso, que é misericórdia, mas é misericórdia na justiça. E se eu não me arrependo, se eu não procuro a força da conversão nos sacramentos, eu posso perder a minha vida. Aliás, eu me perdo a minha vida, porque não fui ao encontro do Senhor da vida. Por isso, como estamos nos caminhando para Cristo? Nós estamos seguindo um período de provação da fé. Eles querem de qualquer jeito tirar a nossa fé, querem de qualquer jeito tirar a Eucaristia. Tem até aqueles que consagram o pão que está na casa da pessoa, mas isso não é válido. Nem a bênção da água é válido pela transmissão. É preciso estar presente, é preciso se fazer presente diante do Senhor Deus. E eu não posso, me trancando em casa, me encontrar com Deus sozinho. Eu preciso da igreja, eu preciso de Cristo. Nós somos parte de um corpo onde Cristo é a cabeça, e devemos nos unir como igreja para servir a Deus. Por isso, irmãos, que nós possamos rever as nossas vidas, caminhar com Cristo nesse momento delicado. Cristo viveu a sua paixão. Nós deveríamos também viver nesse momento a paixão de Cristo, vivê-la agora com um silêncio maior. No Glória nós tocamos o sino e agora o sino se cala, porque não é momento de festa, não é momento de rádio, não é momento de músicas, é momento de silêncio para meditarmos no mistério profundo do imenso amor de Deus que venceu a morte, que não fugiu da morte, que encarou a morte, que enfrentou a morte, e que quando estava caído, quando todos pensavam que estava acabado, ele suspirou, entregou o seu espírito, e aqueles que viram acreditaram: este é o Filho de Deus, porque na sua morte ele nos deu a vida. É o único que nos deu a vida. Por isso nós devemos buscar a vida verdadeira que está em Cristo, aquela vida que Ele deseja para nós, que Ele espera que nós busquemos, e que nós
na nossa condição, que nós possamos rever a nossa vida e, diante dessa situação, no silêncio, na oração, permanecer firmes na fé, esperando em Deus. Jesus, ele disse: Senhor, por que me abandonastes? Ele disse na cruz, mas ele permaneceu fiel, esperando em Deus. Nós devemos esperar a Deus até o último momento. Não podemos deixar que as pessoas nos tirem a esperança. Nós sabemos o quanto Deus ele pode fazer, o quanto ele fez pelo seu povo, e sabemos o quanto ele pode fazer para nós, para cada um de nós. Tenhamos fé no Senhor Jesus. Procuremos imitá-lo na nossa vida. Procuremos ser humildes, mansos de coração e sobretudo, confiar a Deus. Saber se rebaixar, se humilhar, porque se humilhando, Deus se faz forte na nossa vida e Deus derruba os poderosos deste mundo. Que o Senhor nos ajude a compreender esse mistério tão grande do amor de Deus. Nos ajude a nos abrir à Eucaristia, para que ela nos cure, para que ela nos salve a nossa alma, e procuremos caminhar juntos para Cristo, para que possamos nos encontrar na Jerusalém Celeste.